Agora, ó, em relação à mão de obra, né? Ou seja, os seus colaboradores, a sua equipe de inventário, você também vai ter custo com isso, tá? Porque o inventário florestal, um serviço de campo aí no setor florestal, é praticamente impossível você fazer sozinho, tá? Por mais que você seja experiente, por mais que você seja determinado, por mais que você esteja com muita vontade de trabalhar, tá? Mas você vai ter que ajudar, você vai ter que precisar da ajuda de alguém, você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que ir lá no campo, tá? Então, de qualquer maneira, tá? Então, em relação à mão de obra, né? Também mesma coisa, né? A mesma dica aqui do transporte e da hospedagem, né? Procure verificar se o contratante, né, te fornece algum colaborador, né? Para te ajudar, tá? Nesse caso aqui, se você já sabe realizar o inventário florestal minimamente, né? Você já sabe quais são os principais parâmetros e aspectos que você tem que levantar em campo, tá? Sendo assim, né, pode ser que para algum tipo de serviço ou atividade que você vai fazer em campo, não precisa a pessoa, o contratante, te fornecer algum colaborador, alguém ali que seja especialista em determinada coisa, dependendo do tipo de levantamento de informação que você tiver que levantar, pode ser ali uma pessoa, né, um colaborador, digamos, mais, entre aspas, mais simples, mas que vai conseguir te ajudar, né? Por exemplo, quando eu vou aí atender os meus clientes, eu também pergunto, né, se ele tem algum colaborador, alguém que pode dar algum suporte, e aí muitas vezes eu coloco, por exemplo, essa pessoa ali para fazer uma medição de circunferência, né, o CAP, porque aí a pessoa eu levo lá aquela fita métrica daquelas de costureiro, né, eu ensino ali 2 instruções, né, mostro para a pessoa como que se faz, e a pessoa vai lá e faz tudo certinho, né, de tal forma que no começo ele pode até ter alguns errinhos ali, mas eu corrijo, e aí depois que a pessoa aprende, aquele próprio colaborador ali fornecido pelo contratante já me ajuda em muito, tá bom? Então, muitas vezes o próprio contratante, ele te ajudar com algum colaborador, vai fazer com que você tenha aí menos custos e diminua, né, o seu custo para que você continue fazendo um trabalho de boa qualidade, tá bom? Além disso, tá? Ainda em relação à mão de obra, dependendo da situação, na hora de compor a sua equipe, pode ser que, por exemplo, uma única pessoa faça mais de uma função, né? Vou até colocar aqui, ó, uma única pessoa pode fazer mais de uma função. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu vou fazer os levantamentos de campo, né? Então, por exemplo, eu vou lá, tem lá uma pessoa para anotar, né? Tem lá a pessoa que vai estar com uma prancheta fazendo a anotação dos dados, beleza. Aí tem um outro lá que faz a medida da circunferência ou diâmetro, beleza, já são 2 pessoas. Aí tem uma outra pessoa que tem que ficar uma certa distância da árvore, né, para fazer a medição de altura, né? Essa pessoa que faz a medição de altura, ele também, como ele vai estar ali numa distância considerável, ele já avalia ali a questão de estado fitossanitário, possivelmente ele já identifica espécies também, então aqui já são 3 pessoas, né? Se é um primeiro inventário, se a gente está fazendo uma instalação de parcela, então existe aí a necessidade de fazer a demarcação do perímetro, pintar ou identificar as árvores, então é bacana para ganhar tempo, para ganhar um rendimento, né? Mas ter mais uma 4ª pessoa para fazer essa função. E aí, dependendo, né, da situação, se, por exemplo, se for aí uma floresta nativa, né, onde tem que se abrir a picada, então, aí é importante também considerar mais uma pessoa para fazer a abertura de picadas, ou seja, só aqui eu falei 5 pessoas, né? Só que, se você souber conduzir bem a sua equipe, pode ser que uma única pessoa faça mais de uma função, né? Por exemplo, a pessoa que vai fazer a anotação, ela pode ser a mesma pessoa que vai fazer a medição de circunferência. Ele mede circunferência, já anota na prancheta, enquanto isso o outro que está lá na altura já anota, já canta também, a pessoa anota aqui, né? Dependendo da situação, pode ser que, primeiro, a equipe toda, né? Se for dispensável uma pessoa para fazer a identificação das espécies, pode ser que, por exemplo, a equipe toda chega ali, faz a demarcação do perímetro, pinta as árvores, identifica bem as árvores,
e aí depois é que se faz, né, a instalação ali, a medição da parcela, ou seja, só de 5, né, eu já eliminei aqui uma pessoa para medir o CAP, já que é o mesmo que vai anotar o que vai medir o CAP. A pessoa que eu tinha sugerido para fazer a identificação da parcela, né, identificar as árvores, perímetro e tudo mais, já ficou como que dispensável para economizar. Então, de 5 eu já diminuí aqui para 3 colaboradores, consequentemente, vão ser menos pessoas, né, e vai ser um custo a menos para o seu inventário florestal, sem perder a qualidade do seu trabalho, tá bom? Então, em relação à mão de obra, tá? Fica atento aí a essas dicas que eu acabei de passar aí para você, tá?